O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austin Goolsbee, ele afirmou que com a paralisação nas atividades do governo, como que a gente está acompanhando agora, né, que é o chamado shutdown, os impactos podem sim recair no câmbio, no ouro e nos rendimentos dos treasuries, além de existir a possibilidade de um adiamento na divulgação do payroll, o que já afetaria os juros. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o estrategista da Vitrix Capital, agora o José Vitor Cassiolato, que já está aqui comigo. José Vitor, muito obrigada pela tua companhia, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, meu querido. Bom dia para você. Oi, Débora, obrigado. Bom dia, um prazer participar aqui do Morning Call com vocês e abrir mais um último trimestre aqui do ano, atento aí ao que está acontecendo no mercado internacional. E num dia bastante movimentado, né? Vamos reconhecer isso. José Vitor, vamos lá, né? De curto prazo, o que você enxerga nesse momento dos primeiros impactos que a gente deve acompanhar diante desse shutdown? E aí eu te pergunto isso porque, muito claramente, né, Donald Trump não deu o braço a torcer durante ao longo do dia dessa terça-feira, dizendo inclusive que o shutdown poderia ser algo muito positivo para a economia americana nesse momento. Mas claro que é algo que vem diante inclusive já de exemplos que tivemos lá no passado, afeta bolsas a nível global, né? Então, agora, com o diferencial de que já tínhamos a Casa Branca falando em demissão em massa, qual o impacto de curto prazo que você espera para esse momento desse shutdown? Débora, o que eu acho muito interessante é fazermos primeiro uma distinção. Então, nós temos, né, no acompanhamento do mercado americano, alguns momentos super importantes do ponto de vista da política fiscal e da política monetária americana. E acho que é interessante a gente fazer uma distinção entre o government shutdown, que é exatamente esse processo pelo qual a gente está passando agora, que basicamente reflete um desligamento do governo pela falta de um orçamento aprovado, e do debt ceiling, que é uma discussão muito comum também, que impede com que o Tesouro Americano emita mais títulos e, eventualmente, com a emissão desses títulos, cumpra com as obrigações da dívida dele. Esse segundo, debt ceiling, mais grave, trazendo discussões acerca das capacidades fiscais e de honrar o compromisso dos Estados Unidos. O shutdown, ele em si, em um ponto, ele pode trazer ali algumas incertezas para o investidor, mas ele não tem nenhum impacto drástico imediato para o mercado. Veja que o impacto dele ele é mitigado para o mercado, mas ele é muito significativo para a sociedade americana como um todo. Então a gente está falando, né, de desligar, né, ou deixar de funcionar vários departamentos americanos que são considerados não essenciais, aqueles que não são necessários para o coração da economia americana continuar batendo. Então, ele vai ter um impacto muito grande no dia a dia do americano, mas para o mercado, o impacto dele, ele vem com o tempo, ou seja, se ele for muito prolongado, ele deve ter um impacto muito maior do que se ele for um government shutdown mais curto. Uhum. E pensando no comportamento, por exemplo, também dos treasuries, né? Porque se a gente começa a falar, quando a gente começa a falar, né, de uma paralisação do governo americano, enfim, de um shutdown, juntando com todo aquele discurso, inclusive, de preocupação com a trajetória da dívida pública americana, de possível default, ou seja, tudo isso aumenta e muito, né, essa questão de risco, essa percepção de risco nesse momento, né, José Vitor? Então, qual que deve ser o efeito nas treasuries nesse momento, né? Ou seja, a gente deve ver um impacto muito significativo, uma mudança talvez, né, de posição, já uma migração de posição de ativos nesse momento, pensando no efeito prático disso, né? Ou seja, nessa mudança de postura para uma postura mais defensiva. Qual que é a leitura que você faz, o que a gente pode esperar para essa quarta-feira? O impacto imediato é a falta de dados, né? Então, com o government shutdown, a gente tem diversos dados que deixam de ser divulgados, e aqui a gente está falando de dados que são super importantes para a gestão da política monetária, dados de mercado de trabalho, dados de atividade econômica, comércio, varejo.
Então, isso traz uma incerteza muito grande para quem toma a decisão da política monetária, mediante a falta de informações, né? Então, acho que isso é um ponto super importante. Agora, não só para aí, né? Existe o impacto do ponto de vista dos serviços que a gente estava comentando, mas também tem um impacto do ponto de vista do mercado de trabalho. O Congresso estima aí que são 750 mil pessoas que devem entrar em furlough, que é basicamente uma licença involuntária e que parariam de receber naquele exato momento. O mercado de trabalho americano é enorme, né? A gente está falando entre 160 a 170 milhões de vagas de trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um fator super importante porque ele representa mais do que a quantidade de vagas que foi criada ao longo do ano inteiro. Então, tem esse impacto para a atividade econômica no decorrer aí do shutdown. Acho interessante a gente falar um pouco, Débora, sobre essa relação de como que a gente veio para aqui. Por que está acontecendo esse shutdown? Então, o governo americano, Trump, né, trouxe para o Congresso o Big Beautiful Bill junto com toda a aprovação orçamentária. E do lado dos democratas, eles trouxeram uma preocupação com relação a mudanças na legislação que impactam a saúde do americano, ou seja, todo aquele universo de healthcare nos Estados Unidos. Então houve um impasse, e esse impasse, principalmente nessa discussão de healthcare, fez com que os democratas não aprovassem o orçamento. Para o lado do Donald Trump, isso foi inclusive uma situação que ele tem colocado como uma estratégia deliberada, porque durante o começo do governo, com a implementação do DOGE, eles tentaram fazer um corte massivo na folha de funcionários públicos, que acabou não sendo concluída, seja por conta da impopularidade dela, seja por conta de dificuldades ligadas ao mecanismo de você mudar a situação desses funcionários públicos. E agora tem um detalhe importante que é no shutdown o governo tem a chance de fazer algumas coisas com maior discricionariedade, pode ser levado para o legislativo, mas como a gente sabe, a Suprema Corte Americana tem favorecido e muito, né, algumas das medidas que estão sendo implementadas pelo Donald Trump. Então há uma possibilidade de redução dos gastos públicos através da entrada desse período de exceção. O que no curto prazo é uma coisa ruim para a economia, mas do ponto de vista da dinâmica de gastos e de dívida, pode ser visto com bons olhos pelo mercado. Uhum. E localizando a Bolsa Brasileira em toda essa história, né, José Vitor? Porque quando a gente, historicamente, em períodos de shutdown, é comum a gente ver um flight to quality nesse momento e principalmente de países emergentes. Mas é importante também lembrar que o mercado acionário, que a Bolsa Brasileira, ou seja, que o mercado brasileiro tem um diferencial de juros que acaba sendo bastante atrativo também por outro lado. Então, pensando em curto e médio prazo, quais serão os impactos desse shutdown da economia americana para a Bolsa e para o investidor brasileiro? O Brasil tem surfado muito essa onda, né? Esse grande tema que tem ganhado força no mercado, que é o tema de taxa de juros mais baixas nos Estados Unidos. Como você mesmo falou, né? Tanto a questão do diferencial de juros, como essa atratividade estratégica que o Brasil tem frente a outras regiões, é uma coisa que tem sido um diferencial. Então, quais que são as implicações do government shutdown para esse grande tema que tem beneficiado o Brasil? Acho que, em primeiro lugar, ele diminui a visibilidade da política monetária americana. Se por algum acaso ele se estender, ele traz dois grandes fatores de incerteza. O primeiro grande fator de incerteza é ligado aos próprios dados, que deixam de estar disponíveis para que as decisões sejam tomadas. Então, o Fed pode tomar uma medida cautelosa, postergar ou reduzir o nível de cortes de juros e, dessa forma, decepcionar ou atrasar um pouco esse tema de juros menores nos Estados Unidos. E o segundo ponto é o impacto econômico, efetivamente. Não só 750 mil vagas, mas efetivamente um impacto indireto muito grande por conta do government shutdown, trazendo ali uma transformação nessa dinâmica econômica que a gente vem vendo. Então, ele traz tanto um problema ligado a informações para a decisão da política monetária, como ele pode ter impactos na economia real, fazendo com que esse grande tema que a gente vinha surfando se altere de alguma forma, impactando o Ibovespa, que fechou agora, né, o terceiro trimestre
com mais uma grande alta, né? A gente estava aqui com os números 3,40% de alta no mês passado, e no ano com uma alta de mais de 20%. E pensando ainda mais, né, em impactos, tentamos localizar agora o Brasil, como que fica também o efeito desse shutdown para as commodities nesse momento? Você acredita que esse ambiente de maior aversão ao risco, isso impacta preços internacionais que são relevantes, né, nesse momento, como, por exemplo, o petróleo, como, por exemplo, porque pode existir aquela brecha de leitura de uma diminuição de atividade, portanto, diminuição de demanda. Há, na sua visão, ou historicamente a gente pode trazer essa referência de impactos em commodities de um shutdown? Não, a gente não consegue identificar, se a gente for ver historicamente, né, desde 1980, 1981, quanto o Anti-Deficiency Act, que é justamente a legislação que estrutura a forma com que acontece o government shutdown, quer dizer, que impede que os departamentos operem sem ter um orçamento prévio para eles. A gente viu 4 ocorrências de government shutdown, algumas delas recentes. Então, a gente teve no governo Trump passado, quando houve um impasse orçamentário em relação ao budget para a construção do muro com a fronteira no México. E a gente teve também no governo Obama com relação ao Medicare, que é o Obamacare. Então, nesses outros momentos, o impacto do shutdown, ele foi um impacto passageiro. O que ficou muito claro para a gente pela experiência, de que existe uma variável muito chave do government shutdown, que é o tempo. Então, se houver um período muito prolongado, existem consequências que podem ser, inclusive hoje, pouco avaliadas pelos investidores e que tragam impacto para os níveis de preço como a gente vê. E aqui eu acho que essas commodities, como você falou, e eu destaco tanto o petróleo como o ouro, podem ter algum impacto bem significativo. Agora, o que a gente viu na virada da noite, né, e tendo acompanhado aqui o noticiário americano e as notícias que vêm do Congresso, é que já existem alguns democratas que estão se posicionando de uma maneira menos forte contra a aprovação da Big Beautiful Bill dentro desse pacote orçamentário. O que traz para a gente uma boa notícia, quer dizer, existe a possibilidade de a gente que já está vivendo o government shutdown, então acho que é importante para todos, a gente não está discutindo uma possibilidade, né? Hoje mesmo, mais de 40%, por exemplo, dos servidores públicos americanos do setor de saúde vão ficar em casa, eles não vão trabalhar, então vai ter um impacto bem real, com impactos para a imagem e a aprovação política, tanto para republicanos como para democratas, mas essa sinalização da virada do dia foi uma sinalização que provavelmente a gente indica, né, que deve ser um shutdown mais curto do que foi no passado. Foi um shutdown de 34 dias, que foi o mais longo da história. Só para poder a gente encerrar e aqui amarrar o nosso papo, José Vitor, você começou aqui a nossa conversa mencionando justamente esse impasse político, antes de mais nada, né, de como que essa história chegou até aqui nesse momento. Impacto econômico a gente sabe que existe, vide o que aconteceu já lá atrás em outros shutdowns, mas politicamente falando, isso também, o shutdown nesse momento, afeta a popularidade de Donald Trump? É exatamente esse cabo de guerra que a gente está vivendo. Então, ontem à noite, o líder da minoria, o Chuck Schumer, né, do Partido Democrata, mencionou um dado justamente para fazer essa provocação. Em um governo com liderança republicana, tanto no Congresso como no Executivo, esse momento em que o governo não funciona, teoricamente impactaria mais os republicanos do que os democratas. O que nos parece é que essa queda na popularidade, né, esse impacto, seria algo que o governo de Donald Trump estaria disposto a aceitar em troca de algumas excepcionalidades que eles podem fazer, né, agora durante o government shutdown, especificamente com relação à redução da força de trabalho de servidores públicos americanos.
A gente sabe, né, Débora, que evitar polêmicas não tem sido muito a tônica do governo do Trump. Pelo contrário, aí ele tem comprado várias brigas, e essa daí, sem dúvida nenhuma, mais uma delas. Vamos aguardar então ao longo do dia, né, e da semana os dobramentos sobre esse assunto. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o estrategista da Vitrix Capital, José Victor Casiolato. Muito obrigada, meu querido. Uma boa quarta-feira para você e até a próxima. Obrigado, Débora. Conta sempre conosco. Até mais.